capítulo 5. Estamos fazendo a exposição do 10 mandamentos. A exposição do livro como um todo, chegamos ao capítulo 5, onde Deus vai revelar por meio de Moisés a sua lei. Lembrando, não é uma nova lei, exatamente a mesma lei de que lá eles estavam saindo, né, do Egito, e agora, quando eles se lembrem que ao entrarem na terra, a terra é de Deus e precisa ser, o homem precisa se submeter à lei do Deus que é dono dessa terra. Deuteronômio 5, hoje é o segundo mandamento, o segundo sermão no segundo mandamento, que fala sobre o sentido externo, né? E nós vamos ler o verso 6, depois do verso 8 até o verso 10, e as perguntas 50 e 52 do breve catecismo de Westminster. Deuteronômio 5, verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 8: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta 50 diz assim: que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Lembre, no primeiro sermão nós seguimos a estrutura do próprio mandamento, que é negativo: não farás para ti imagem de escultura. Então vimos tudo que é proibido nesse mandamento. E hoje nós estamos vendo o que é exigido: receber, observar e guardar puros e inteiros o culto e as ordenanças do Senhor. Pergunta 52. Quais as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. O que está anexo ao mandamento é soberania de Deus, a propriedade de Deus e o zelo do Senhor. Vamos orar para Deus. Ó Deus bendito e amado, todas as vezes, Senhor Deus, que abrimos a tua palavra durante a semana, sempre esperamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Mas quando abrimos o santo culto ao Senhor, onde o Senhor se compromete a se revelar de maneira ainda mais especial, na presença da Trindade, Filho e Espírito Santo, na reunião pública dos teus filhos, ó Deus, nos dê a graça, nos dê a alegria, Senhor Deus, de ver Cristo revelado aqui na tua lei. Ó Deus, que sejamos exaltados a amarmos a tua casa, termos prazer no culto ao Senhor, e prazer em fazer da tua vontade, Senhor Deus, e não seguir a nossa vontade. Liberta, Senhor Deus, aqueles que estão presos ainda a cultos falsificados, impuros, Senhor, seja no coração, seja na forma. Nós te pedimos tudo isso. Que o Senhor abençoe o pregador, Senhor, que é incapaz, sozinho, mas com o teu Espírito, Senhor Deus, é a boca de Deus. Seja conosco nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Uma tendência muito forte no nosso meio é de, por
qualquer coisa, abandonarmos a Santa Assembleia do Senhor. É muito forte isso. E, por exemplo, aquilo que Deus deu na sua providência como uma ferramenta para o nosso bem, às vezes ela é até utilizada para o nosso mal. Porque são inúmeras as pessoas que não saíram de casa hoje pela manhã. Não estou falando isso no âmbito da nossa igreja local, simplesmente estou falando isso no âmbito da igreja como um todo, especialmente na nossa cidade, porque eu vou falar agora também na nossa cidade. Não saíram de casa hoje de manhã, porque nós amanhecemos hoje com 17, 18 graus, então está muito frio. E está tão frio assim. Está chovendo. Então isso já é motivo para a gente abandonar a Santa Assembleia. Qualquer coisa nos vai inspirar a adoração, porque nós temos agora um meio que é a internet, que vai nos proporcionar estar no culto. Eu me lembro, irmãos, que nós passamos quase 4 meses longe, né, presencialmente falando, longe da Assembleia do Senhor. E eu ouvia muitas vezes os irmãos falando como isso era difícil, dizendo a Deus, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, eram inúmeros os testemunhos das pessoas dizendo que estavam tristes longe do culto. E basta o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui e a gente simplesmente abandona a Santa Assembleia por qualquer coisa. Muitos sucumbiram rapidamente ao discurso do mundo. Me lembro, dia 18 de março, eu estava voltando de férias, quando estava começando a quarentena, e eu me assustei com a quantidade de pastores que ligavam. Eu não estava nem podendo atender, porque eu estava dirigindo, então minha esposa atendia e ficava me falando para poder responder do viva voz. Quantidade de pastores rapidamente, sem nem entender o que estava acontecendo ainda, já dizendo: vamos fechar a igreja, vamos fechar a igreja. Eu disse: as pessoas estão morrendo na Paraíba. Não, mas a gente tem que fechar a igreja. Estava tudo aberto, comércio aberto, shopping aberto, supermercado aberto, tudo aberto. Vamos fechar a igreja. Que rapidez é essa, gente? Em buscar, em nos apartar da Santa Assembleia do Senhor. Talvez é porque nós não conhecemos o que é o culto e a ordem de Deus a respeito do culto. Muito provavelmente tem a ver com ignorância. É por isso que lá no começo do primeiro mandamento, na interpretação dos nossos catecismos bíblicos, nós precisamos conhecer Deus, para reconhecê-lo como Deus, nosso único Deus no pacto, e então adorarmos esse Deus. O problema é que muita gente começou pela adoração sem conhecê-lo e muito menos reconhecê-lo. Então, rapidamente se apartam da adoração. Não pode ser na adoração. Isso era a última coisa que nós devíamos pensar, imaginar. Era fechar a igreja. Quem já imaginou, por exemplo, fechar o supermercado? Ninguém passou pela cabeça de ninguém fazer isso, fechar o supermercado. No pior lockdown que nós tivemos aqui em Campina Grande, o pior deles, 4 dias, se eu não me engano, os supermercados não fecharam. Foi restrito o horário, mas não fecharam. Sabe por quê? Porque todo mundo disse que comida, que o pão é algo que nós não podemos viver sem. E nós ouvimos isso dos crentes dizendo isso, irmãos. Se esquecendo das palavras de Cristo quando respondia a Satanás, que ofereceu pão quando ele estava 40 dias sem comer. Ninguém aqui passou esse tempo sem comer. Cristo estava 40 dias sem comer e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou isso é uma verdade para a nossa vida, ou isso é uma utopia. Ou então nós vivemos uma grande mentira. O culto é uma coisa extremamente importante, irmãos. Nós aprendemos semana passada o que não fazer. Mas hoje nós vamos aprender a importância do culto e o que devemos fazer nele.
catecismo diz que nós precisamos receber o culto. Né? Nas palavras exatas, receber, observar e guardar como puro, inteiro, todo o culto e ordenanças religiosas. Não é guardar parte, é guardar inteiro. E a forma puro, sem mistura, sem alteração, sem invenção humana. É isso que está sendo ordenado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, você não pode se apartar do culto. Sob hipótese quase nenhuma. Doença, morte, viagem, você se aparta do culto na sua igreja. Você não se aparta do culto como um todo. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão de viagem, tira foto em todo canto, mas você não vê os 30 dias de viagem uma foto na igreja no culto. Não tem. Sabe por quê? Entendo eu. Ou não tenho prazer de tirar uma foto na igreja e estar visitando os irmãos que conheceram ali, ou não foram. Das duas, uma. Ou não tem prazer em conhecer novos irmãos, assim como tem prazer em tirar foto na praia, no shopping e nos pontos turísticos. Ou porque não foram para o culto, simplesmente assim. É muito fácil um homem natural abandonar o culto. Thomas Boston, quando eu começar a comentar esse mandamento, ele diz: a parte positiva implica em, de acordo com a regra, que todas as implicações negativas, o contrário nos é exigido. Lembre disso? Isso é uma regra geral do mandamento. O contrário do que foi proibido é exigido. Então, se você partir, né, para um estudo no mandamento por meio negativo, você tem que entender. Não é só não fazer, mas é fazer o que está sendo obrigado ali naquele mandamento. O contrário do que é proibido é obrigatório, é mandatário. Quando ele diz assim, não te prostrarás nem darás culto no segundo mandamento, isso nos diz que devemos nos prostrar e prestar culto a Deus. Então não é só não se prostrar e prestar culto a ídolos, mas você tem a obrigação de prestar culto a Deus. Um dia desse eu conversava com alguém na minha família, e aquela pessoa dizia assim: mas eu sou crente. Eu disse: mas como é que você é crente? Eu nunca vi você na igreja. É mais fácil você ver, né, um fiscal da prefeitura lá na igreja do que você. Como é que você é crente? Aí ele disse: porque eu creio. Eu disse: como é que você crê e não cultua? Como é que você diz amar um Deus que você não serve? E eu apontei esse mandamento aqui. Quando ele diz a você: não farás de imagem de escultura, porque o argumento era esse, eu não adoro ídolos, imediatamente você está obrigado a prestar culto ao verdadeiro Deus. Se você abomina um ídolo, então você vai buscar o verdadeiro Deus. Se você não faz isso, é porque você tem outro Deus a quem você serve. Ele diz ainda: há uma geração que diz não adorar imagens. Porém, eles mentem justamente nisso. Pois não se prostram diante de Deus e não servem. Eles dizem: Deus vê o coração. Quantas vezes já escutou isso, né? Deus vê o meu coração. Deus sabe a intenção do meu coração. Esperam e confiam nele. Mas isso não é demonstrado em adoração externa. Esse é justamente o engano da adoração de imagens, pois quando o mal se aproxima, veja só o que ele diz aqui: suas casas estão vazias, varridas e ornamentadas, prontas para destruição. Porque alguém que diz não adorar ídolos, ele está pronto para destruição.
Porque ele não deixa de adorar ele para adorar a Deus. Logo, o que é que acontece com a casa dele? Aqui, o que ele estava usando como imagem é a casa espiritual. Ou seja, a tua alma. Como é que está a alma de alguém que não adora a Deus? Ela está vazia, varrida e ornamentada, pronta para a distância. Deus vê o meu coração, Ele não vê a intenção do meu coração. Eu acho estranho isso, né? Se você olhar comigo, por exemplo, o Salmo 37, Salmo 37, verso 1. Primeiro, Romanos capítulo 10. Vá comigo, por favor. Romanos 10, verso 10. Deixa eu falar conhecido. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que coisa. Não, mas Deus vê meu coração. Aí o texto diz, com o coração se crê, com a boca se confessa. Então a boca, que é externo, tem importância sim. Não é só o meu coração, porque como é que eu vou avaliar o teu coração? Eu vou avaliar o teu coração com a tua boca, com o que você faz. Seria impossível viver assim. Seria impossível pensar naquilo que nós chamamos de igreja visível. Como é que eu vou ver a igreja? São os que estão presentes no culto simplesmente? Não. São os que vivem a adoração ao Senhor. Os que estão professando a fé, os que se comprometeram pactualmente com a igreja. Esses são os crentes, os membros da igreja. Se há alguém no nosso meio que ainda não é membro, mas já se converteu e crê, o processo ordinário dirá que ele é crente, ou seja, ele está buscando ser batizado, ser recebido como crente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, você diz crer, mas não busca o batismo, não busca ser recebido na igreja e nem é membro da igreja. Então como é que você vai ver isso? É impossível. Com o coração se crê, com a boca se confessa. O Salmo 37, verso 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Confira lá comigo. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Isso é fantástico. Não é só confiar no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Ou seja, aquilo que é externo precisa revelar o que está no meu coração. Então essa conversa, né, que chega para a gente e diz assim, não, eu não estou indo para a igreja, mas Deus vê meu coração. Eu sou crente na minha casa. Isso é balela. Não existe crente fora do corpo de Cristo. Nós lemos essa semana nos nossos documentos de fé. Não existe salvação ordinariamente fora da igreja. O que é que está aqui como extraordinário? Extraordinário é o seguinte: existe um grupo de pessoas que não participam da igreja e mesmo assim vai ser salvo. Não é isso que o documento quer dizer. Nunca foi esse o espírito dos puritanos que escreveram aquilo ali. Eles eram fiéis defensores do que diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixe de congregar, como já faziam no primeiro século.
que eles estão dizendo ali é extraordinariamente. Por exemplo, alguém que se converteu não deu tempo de professar a fé, então isso vai ser salvo. Qual é a base bíblica para isso? O ladrão da cruz, por exemplo, ele não teve tempo. Mas você que tem tempo de confessar Cristo, de professar a fé, e não faz, isso não existe, irmão. Não. Isso não passa no crivo da Escritura. O que você está fazendo é, sua casa está ficando vazia, varrida e ornamentada para a destruição. Você está preparando o terreno para a destruição. Da pior maneira possível. Sabe como é? Dentro da igreja, sem ser da igreja. O que se chama de auto-engano. Porque você tem muitas pessoas que estão fora da igreja. E quando você vai falar com elas, elas dizem, vai realmente, eu estou errado. Eu não vou para a igreja. O conceito não está completo, mas eles aprendem alguma coisa, porque estão tão longe daquilo que é revelado, que eles sabem, eu não estou nem indo para a igreja. Mas o que vem frequentemente não confessa, ele passa a viver no auto-engano, varrendo as suas casas que estão vazias e ornamentadas para destruição. E ele diz, nosso Deus, o Senhor, requer do homem completa adoração. O que é isso? Adoração do corpo e adoração da alma. Porque Deus fez o homem corpo e alma. Então, quando você diz assim, não, meu corpo não está na igreja, mas minha alma é de Deus, então você está dizendo que você foi feito só de alma. E você agora está se colocando diante do Senhor como um fantasma, como uma alma penada, sem corpo. Deus não vai salvar só a alma ou só o corpo. Ele salva pessoas de corpo e alma, corpo e espírito. Quando dizemos que somente iremos adorar em nosso coração, desmerecendo assim a Santa Assembleia, estamos desprezando parte do nosso ser conforme fomos criados. Assim como Cristo foi ressuscitado corpo e alma, diz nós também o seremos. Isso nos ensina, portanto, que temos a obrigação de adorar o corpo e alma. É necessário externar, falar com a boca o que está no teu coração. Não adianta você simplesmente não adorar ídolos, você tem a obrigação de adorar a Deus e participar da adoração pública. Isso como membro da igreja. Professar a fé com a boca, de acordo com aquilo que está no teu coração. Então, o que requer de nós o segundo mandamento? O segundo mandamento requer receber, observar e manter puro e inteiro o culto e as ordenanças ao Senhor. Então, se eu devo manter puro e inteiro, é porque foi revelado de alguma forma, inteiramente o culto. E a maneira pura, sem adulterações, eu poderia dizer assim. Porque existem cultos que são cultos ao Senhor, né? A gente precisa sempre identificar isso, irmãos. Ter cuidado, porque quando a gente começa a conhecer mais a respeito de liturgia, de culto, né, de teologia da adoração, então a gente começa a dizer, a gente vai para uma igreja quando está viajando, isso aqui não está revelado a palavra, logo eles estão adorando um ídolo. Vá com calma nisso aí, vá com calma. Pode ter alguma mistura, mas grande parte das nossas igrejas evangélicas que tem alguma mistura, mas eles adoram a Deus de verdade. Eles têm equívocos, é verdade. Eles adulteraram uma parte do culto, mas eles não adoram ídolos. Não adoram ídolos em grande parte das nossas igrejas evangélicas. Mas o que é que Deus ele colocou como parte do culto segundo revelado? Primeira parte, né, que nós vamos tratar, não quer dizer que seja a primeira parte do culto. A oração. Petição, gratidão, confissão. São as formas de oração que demonstram nossa confiança e dependência no Senhor. Se alguém não ora, não depende de Deus. Nós vamos hoje participar de um culto, né? E quando a gente está visitando outra igreja, a gente percebe tão poucas orações. E não tem, eu não me lembro de
de ter visto uma igreja fora dessa igreja mais de linha confessional. Não me lembro se vocês tiverem, não sei esse caso, onde você tenha um momento específico de oração no culto. E eu digo isso sem invencionismo, porque eu já fui de uma igreja onde tinha muito invencionismo no momento da oração, as pessoas vinham para a frente, né? E você escrevia num papel o seu motivo de oração, colocava numa taça, que era como se fosse a taça que está diante do Senhor. Misticismo puro. Não, oração como Deus ensinou, é simples. A igreja, ela vai à presença de Deus por meio de Cristo, com a intercessão do Espírito, pedir, confessar e agradecer ao Senhor. Ele fala o cântico dos salmos, que aponta o Salmo 149. Salmo 149. Aleluia! Verso 1. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos. Que novo cântico é esse? Pelo amor de Deus, não entenda. Novo cântico agora é o cântico que nós estamos inventando nos nossos dias. Você está dentro do saltério. O novo cântico aqui é o cântico da adoração daquele que foi renovado em Cristo. Louve a Deus, cantem ao Senhor, que cantem a Ele, como Ele diz muitas vezes, salmodiai. Há uma ordem expressa na palavra de Deus para que se cantem os salmos. Eu não vou nem entrar aqui na questão de salmodia exclusiva. Essa não é a nossa discussão, irmão. A nossa briga não é essa. Nós cantamos os salmos aqui na igreja, cantamos exclusivamente os salmos, porque entendemos que não há nenhum canto que seja, não é só superior, mas que possa estar de lado do salmo. Se eu tenho um inário que foi dado pelo Espírito Santo, como é que eu vou colocar qualquer coisa ao lado disso? Seria muita pretensão colocar ao lado dos salmos um cântico que foi pensado pela cabeça humana. Mas esse não é nosso ponto. Certo? O que nós estamos lutando é para que as igrejas voltem a cantar os salmos, porque não cantar os salmos é pecado. É pecado. Vou repetir: nossa luta não é por salmodia exclusiva, isso é outra coisa. Nossa luta espiritual é a igreja precisa cantar os 150 salmos que foram dados na palavra de Deus, porque é ordenado. Não é possível que alguém pense diferente disso. E o pior que a gente sabe, a minha pergunta é retórica. Porque tem muita gente que defende que não se deve cantar o salmo. E não só isso. Alguns odeiam o salmo. Odeiam o salmo, o cântico dos salmos. Retrógrado. Eles dizem, não, se nós cantamos o salmo, nós não cantamos Cristo. Não cantamos alguns aspectos da obra de Cristo. O que é isso? Cristo foi quem mais citou os salmos no seu ministério. É o livro mais citado pela boca de Cristo no seu ministério, para comprovar todos os aspectos do seu ministério, da sua obra. No salmo nós temos o nascimento de Cristo, a promessa da vinda de Cristo. No salmo nós temos a vida de Cristo. No salmo nós temos a morte de Cristo. Nós temos a crucificação, nós temos a glorificação, nós temos a segunda vinda. Se há incapacidade da interpretação dos salmos, esse é o meu próximo projeto, eu já estava comentando há alguns dias, nós vamos ensinar a teologia dos salmos aqui na nossa cidade. Porque não é possível alguém pensar que não tem Cristo. Nós precisamos de entender Cristo revelado no salmo. E cantar os salmos dessa maneira, com graça e gratidão no coração, fazendo de modo simples. Isso é uma coisa tão comum no período do século XVII, dos puritanos,
desse autor que nós estamos lendo dele, ele nem pensa, ele não é nem citado até a possibilidade de outro tipo de canto. Para ele é muito simples, cantar o salmo ponto final. Não tem discussão. E se canta o salmo, dá para o salmo 149, cantem a palavra do Senhor. O que é que tem aí do leitura da palavra, pregação da palavra? Como ele diz, consultando os oráculos de Deus, para que tenhamos sabedoria no viver. A parte onde a palavra é lida, onde a palavra é pregada. Meus irmãos, preste atenção, é o que você está aprendendo para viver. Como você vai viver amanhã? A sabedoria que você vai precisar ter para o seu trabalho, para lidar com seus filhos, para lidar com sua esposa, para lidar com o teu marido, para lidar com o teu patrão, para lidar com o teu funcionário, para lidar com as coisas da religião. Tudo está aqui. Nós estamos consultando os oráculos, a revelação de Deus. E a gente não presta atenção nisso. Quando a gente vê o nosso pensamento está lá louco, passando os problemas que a gente vai resolver, termina o culto, estão todos os problemas da segunda-feira, já estão todos organizados na nossa cabeça. Pergunta que foi pregada, que faz a mínima ideia. Porque, como romanos, pensando, a presença é o que vale. A presença no sacramento, a presença na igreja, no templo, né? Muita gente chama isso aqui de templo, sem ser. E pensam assim. Ele disse ainda, os sacramentos, ceia e batismo, que alimentam e confirmam a nossa fé. Assim como você passou a semana tendo que se alimentar, no final da semana você precisa se alimentar da palavra pregada e da palavra ensinada. No comentário de Thomas Bosch, ele não diz quantas vezes deve ter, por exemplo, a ceia. Mas uma coisa ele deixa muito claro, ele usa assim, a expressão que seja frequente, administrada frequentemente. Então, assim como nós não vamos brigar aqui e discutir a respeito de salmo exclusivo ou não, mas que se cante nos salmos, nossa batalha não é para que todas as igrejas tenham ceia todo domingo. Porque tem uns que entendem que é uma vez por semana. O que eu entendo? Com maior frequência, melhor. Todos os argumentos que a gente usa para que não seja todo domingo, né, geralmente o pessoal diz assim, é para que não caia na banalidade. Não pode cair na banalidade também uma vez por mês? Para que as pessoas se preparem melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar para toda semana, para que eles se preparem toda semana. Porque as pessoas têm medo do domingo que vai ter a ceia. Já prestaram atenção nisso? Nem é mais tradicionais. Primeiro domingo do mês, então. Domingo é domingo de ceia. Aí tem gente que não foi os outros 3 domingos, vai no domingo da ceia. Por quê? Porque tem medo de ficar fora do sacramento. O pensamento ainda é romano. Acham que só o sacramento é o que vale. Botam a melhor roupa do mês. Na verdade, então vamos fazer o seguinte. Se você tem tanto medo do sacramento assim, vamos colocar com maior frequência ainda, para que o temor a respeito de Deus aumente e você viva uma vida mais santa. Todos os argumentos que são usados para que a ceia seja feita só uma vez por semana, a gente deve usar para que seja semanal. Para o nosso bem. Então ele diz, quanto mais frequência, melhor. E ainda existem aqueles pontos ou elementos de culto que são chamados extraordinários. Os votos e jejuns solenes. Os irmãos já passaram por alguns aqui. Quando o conselho convoca o jejum, por uma grande calamidade, a igreja toda deve ficar sem se alimentar por aquele tempo, se dedicando à oração. Os votos. Quando
quando alguém tem sua criança, seu bebê, ele vai trazer para batizar, para receber o sinal e selo da aliança. Então, perguntas são feitas. Você promete trazer o seu filho com assiduidade para a igreja? O sujeito diante de Deus e das testemunhas aqui da igreja. Sim, prometo. Você promete que vai orar por ele e com ele, para que crescendo ele possa orar sozinho? Sim, prometo. Você promete que vai ensinar o seu filho a ler, para que ele leia a palavra de Deus, e você diz sim, prometo. E muitos viram as costas e descumprem, cometem prejuízo contra esse voto que fizeram com o Senhor, essa promessa diante de Deus. Pais, lembrem-se do compromisso que vocês firmaram aqui no dia do batismo dos seus filhos. Deus vai cobrar de vocês. Aqueles que foram recebidos como membro da igreja disseram que vão manter a igreja, manter no sentido financeiro. Você se comprometeu com a obra. Então, como é que você chega no dia, em que Deus lhe deu provisão para a sua casa, você se lembra de tudo, menos da casa de Deus? Todas as contas você pensa pagar, mas você se esquece do lugar onde você recebe o pão que vem do céu. Os irmãos sabem, nós não negociamos aqui a palavra, não mercadejamos a palavra, não escolhemos texto aqui para pregar para agradar fulano ou ciclano. Tudo é pregado como deve ser pregado. Nas visitas, nos aconselhamentos, nunca o objetivo é simplesmente agradar o homem, mas agradar a Deus. Mas existe uma parte das nossas obrigações que tem a ver com as nossas finanças. E é preciso ser fiel nisso também. Porque como diz o profeta Malaquias, isso é roubar a Deus. Você se comprometeu a sustentar a igreja financeiramente, você se comprometeu a sustentar a igreja moralmente, você sai falando mal da igreja. A tua igreja, que tem defeitos, óbvio que tem defeitos. Minha casa tem defeitos, mas eu não saio contando os defeitos da minha casa para todo mundo. Não vou ficar falando dos defeitos da minha casa. Por quê? Porque é a minha casa. É lá que eu resolvo o problema. E a gente pega os problemas na nossa casa contando simples. Será que lá na igreja fulano de tal, ciclano, mentiu, adulterou, roubou, cobiçou? Contando isso, você se comprometeu a honrar o nome de Cristo e da sua igreja. Esses são os elementos do culto. Estão aqui soltos, mas nós organizamos na liturgia. Se você puder olhar no seu boletim, olhe no seu boletim, por favor, eletronicamente, falando, porque estamos sem boletim físico. Entenda como isso é organizado com lógica. Com base naquilo que Paulo diz na carta aos Romanos, ele diz assim, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É uma liturgia racional. A gente vai para a liturgia de uma igreja e não tem racionalidade nenhuma. Agora vai cantar fulano. Agora a oportunidade para citar. Agora fulano que chegou ali, a visitante, veio dar uma palavra. Qual é a racionalidade disso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Agora vejam como é o culto bíblico. Santa convocação, primeira parte. Quem é que fala no culto? Veja, se o culto é a Deus, e ninguém pode se chegar a Deus sozinho, não pode ser eu que começo a falar. Quem fala é Deus. Então há um texto bíblico. Geralmente, preste atenção, os textos que a gente usa aqui. Vinde adorai,
de todos os cantos da terra, venham. Nós citamos hoje pela manhã, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. É Deus chamando o povo, santa convocação. Então, como é que o povo responde? Porque é um diálogo pactual. Quando você entra num culto, aí tem uma oração, né, geralmente, uma oração inicial, e aí bala 5, 6, 7, 8, 9 louvores. Quem é que está falando no louvor? Eu estou falando. Então, o culto de Deus passa a conversa passa a ser um monólogo, só quem fala sou eu. E a igreja tagarela. 6, 7, 8 louvores, sem falar que são bem repetitivos, né? Louvor de 10, 15 minutos. Aqui não. Deus fala, é uma coisa organizada. Ali há uma resposta, oração em resposta. Veja, está escrito assim no seu boletim: oração em resposta à santa convocação. Depois o povo vai cantar alegre, porque está na presença do Senhor. Hoje nós cantamos o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, alegria de estar na tua presença, Senhor. Tu fizeste o céu, a terra, e a gente vai cantando isso. Então, até o salmo que está sendo cantado tem a ver com o ponto da liturgia. Então, depois a gente vai ter que se lembrar que nós somos e quem Deus é, momento de contrição. A lei de Deus é lida, de Gênesis e Apocalipse. Vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, para que eu possa estar no vosso meio. Aí há uma oração de contrição e a certeza de perdão. Um texto da Bíblia é lido para dizer: filhos, eu vos perdoo. E aí a igreja agora vai orar, porque abriu-se os céus. Eu estou perdoado. Ele me chamou para adorar e eu estou perdoado agora. Se abrem os céus, eu vou à presença dele em oração, em cântico, em louvor. E aí eu posso dizer: Senhor, fulano está doente. Senhor, ciclano está precisando de emprego. Por quê? Porque eu ganhei acesso a Deus. Eu não começo pedindo essas coisas. Por quê? Porque primeiro eu tenho que adorar o Senhor. Lembre-se da oração dominical, como Ele nos ensina. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí Ele diz: o pão nosso, cada dia. Não começa com o pão nosso. Começa com o nome, a glória, o reino. Aí vem a parte da edificação pela palavra do Senhor. À noite nós temos a confissão de fé. Nós vamos dizer o que nós acreditamos a respeito de Deus. E depois nós temos a edificação pela palavra. A palavra é lida pela manhã. Nós lemos um texto do Novo Testamento, sequenciadamente. Nós já lemos o Novo Testamento aqui 2 vezes. Amanhã na terceira. O Antigo Testamento é lido à noite. E nós já lemos toda uma vez, só na segunda vez. Então você vai conhecendo a palavra de Deus. Depois nós vamos sentar para escutar a pregação. E veja, não textos soltos. A Bíblia não é feita de coxa de retalho. A Bíblia tem uma lógica. Tem uma lógica pela qual cada livro foi escrito. Você não pega um livro e diz assim: eu vou começar a ler esse livro aqui da página 100. Não faz isso. Você lê o livro do começo ao fim. Um livro ou outro aqui, os capítulos são soltos. Mas mesmo um capítulo você tem que começar do começo do capítulo. Aí você pega uma pregação todo domingo, você vai para a igreja, é uma pregação solta, não tem continuidade, não tem. A Bíblia não foi escrita assim, eu preciso respeitar. Aí vem a pregação da palavra. Deus nos diz: ó, pela manhã no Antigo Testamento, quantas igrejas abandonaram, irmãos, a pregação do Antigo Testamento? E quando tem a pregação do Antigo Testamento, é a história de José. Não é assim? A história de Davi. Davi vencendo Golias. Aí a aplicação é: Golias são os gigantes dos teus problemas. Davi é você pequenininho. Com a funda você vai derrubar Golias. Essa história diz muita coisa, mas não diz isso. Não diz isso mais nunca. Golias não são nossos problemas.
Golias, o gigante que vai ser derrubado, o pecado que assedia ao nosso redor, os inimigos do reino de Deus. Então a pregação não é só ser sequenciada, mas é a forma com que ela é pregada, tem que ser bíblica, expositiva, as aplicações precisam ser em conformidade com a Escritura. Depois que a pregação é feita, o que é que acontece? Hino de resposta. Deus falou, agora nós respondemos. E nós não respondemos uma coisa diferente do que Deus falou. O hino de resposta, preste sempre atenção nisso, tem a ver com aquilo que foi pregado. É o mesmo tema. E aí no final, ou vamos ter a ceia, né? Porque nós estamos agora em plena comunhão com o Senhor e vamos cear com Ele, ou nós vamos ter a oração final aí, a bênção apostólica, como era feito no Antigo Testamento, no final do sacrifício, Deus, por meio do sacerdote, abençoava o povo. Isso é muito bíblico. É simples demais, é uma conversa pactual. Como é que você pode não prestar atenção num negócio desse? Como é? Você passa 2, 3 horas assistindo um filme, não presta atenção naquilo que Deus fala. Precisa mudar. Você tem dificuldade para se manter de pé com o Senhor, isso é compreensível. Ainda mais numa situação dessa que está muito frio, né? Você passa uma hora escutando a pregação, eu sei como, eu sou igual a você. Então, como é que a gente faz para não pecar contra o Senhor? Durma cedo. Se você precisa disso, durma mais cedo, durma 10 horas, 15 horas, durma quantas horas você precisar, mas não perca aquilo que Deus está fazendo com você uma vez na semana. Você pega contra mim. Você não pega contra mim. Você pega contra Deus. Porque quem cochila eu vejo, mas quem está cochilando no pensamento eu não vejo. Para mim é tranquilo. Agora Deus é. Durma mais cedo, se prepare. Quando você vai olhar nos catecismos, interessa isso. Existe uma sequência de perguntas sobre a pregação da palavra. Quem prega a palavra? Só aquele que foi devidamente ordenado para o ministério. Aí, como se deve ouvir a pregação da palavra? Você deve se preparar. Você deve você deve prestar atenção, ter reverência. Você deve receber o que foi pregado. Você deve receber. Esses são os elementos do culto. E essa é a forma que esses elementos estão dispostos. Agora, quem vai cuidar disso? Nós estamos encaminhando para o fim. O Senhor Jesus Cristo ordenou que sua igreja fosse governada na terra pelos oficiais instituídos, presbíteros e diáconos, aqueles mais apegados à palavra e sacramentos, e estes mais achegados à misericórdia. Fora desse não há nenhum outro ofício que devamos estar sujeitos na casa de Deus. Portanto, estamos excluídos dessa autoridade, diz Boston, um papa e um prelado. Perfeito isso aqui. Excluídos. E eu fico realmente impressionado, porque quando ele fala do papa, ele está se referindo à igreja romana. Quando ele fala do prelado, ele está se referindo à própria igreja dele. A igreja episcopal inglesa. Ele denuncia o erro da sua própria denominação. Não devemos estar sob a autoridade do Papa ou do prelado, ou seja, de bispos que se levantam contra a autoridade de Deus. Por isso devemos desaprovar, detestar e nos opor de acordo com as nossas diversas posições. Veja só isso. Se isso aqui está errado, se o Papa está errado, se o prelado está errado, se existem autoridades que
que esqueceram a palavra de Deus, então eu não devo não só não me submeter, mas eu devo me opor na minha posição. Então, por exemplo, quais são as posições que você desempenha na sociedade? Você é filho. Então, como filho, você não tem ninguém dependente de você. Na sua posição de filho, você tem que zelar pela sua alma e fugir de todo culto impuro, todo culto misturado, todo culto idólatra, para resguardar a sua posição, porque você só guarda de você. Se você é pai, aí o negócio já complica mais. Porque agora você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar da alma da sua esposa e você tem que cuidar da alma dos teus filhos. Então, quando você for cuidar do culto, você tem que prestar atenção na igreja. Se ela vai lhe fazer prestar um culto bíblico íntegro, você, sua esposa e seus filhos. Senão, meu amigo, você vai ser culpado do seu pecado, do pecado da sua esposa e do pecado dos teus filhos. Se você é pastor, aí a responsabilidade é muitas vezes multiplicada. Porque você, pastor, deve ser pai. Então, é sua alma, a alma da sua esposa, a alma dos teus filhos e a alma de toda a congregação. É por isso que Hebreus vai dizer que nós devemos nos submeter aos nossos guias, porque eles vão dar conta de cada uma das almas que foi a ele confiada. Presbíteros e chefes de casa precisam ter mais cuidado com a pureza e a diligência na prática do povo. Não vai se dizer isso em Israel, que o pai pecou e o filho pagou. Não vai ser dito isso. Isso não é verdade. Se você aprendeu errado com o seu pai, mas você não seguiu o erro do seu pai, então você não vai pagar por isso. Isso fica claro. Isso não vale em Israel. Por que o mandamento fala lá que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos? É porque isso não é ordinário de acontecer. Geralmente você segue o caminho dos seus pais. Você segue, veja só isso, a religião dos seus pais. Isso no Brasil é comum demais. A religião dos meus pais. Aí eu aprendi assim com minha avó, que passou isso para minha mãe, para o meu pai, que passaram isso para mim. Eu não vou negar a religião dos meus pais. Deus disse: você não vai negar a idolatria? Então, assim como os seus pais, eu os odiei, assim eu também vou os odiar, porque ele diz lá: eu aborreço. A palavra aborrecer é ódio. Então, o que é o correto a fazer? O que é que se deve fazer? Eu devo aprender com meu pai, com a minha mãe, aquilo que é bom, aquilo que é bem visto pela palavra de Deus. Mas tudo aquilo que não é bem visto pela palavra de Deus, eu estou obrigado a não seguir. Obrigado a não seguir. Então, se você tem seguido a religião dos teus pais, aí se confirma o que está sendo dito lá em Deuteronômio 5. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Veja como isso é muito prático. O que é mais comum? O teu filho seguir a tua religião ou outra? Então, se você vai para um culto bíblico, um culto puro, a probabilidade de teu filho seguir é muito grande. Aqueles que nasceram em famílias descrentes, ou idólatras, romanos, papistas, devem rapidamente deixar o erro, porque senão vão seguir o mesmo caminho dos seus pais. Mas aqueles que conhecem a verdadeira religião devem ter zelo por ela, porque Deus odeia o que não presta o culto conforme revelado. Você está achando que isso é coisa do Antigo Testamento, esse ódio? Eu vou ler de novo aqui para você se lembrar de uma frase de Cristo. Visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
E faço misericórdia até a minha geração daqueles que me amam. Aí ele diz, e guardam os meus, o que é amar. Veja aqui o paralelo. Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Quem foi que disse isso? Cristo nos evangelhos. Porque os que me amam, guardam os meus mandamentos. E quem não guarda os meus mandamentos, o que é que o faz comigo? Qual o sentimento que tem a meu respeito? Ele me odeia. Não existe meio termo, não existe a pessoa neutra em relação a Deus. Ou ama, ou odeia. Se você ama, você o adora como ele se revelou. Se você o odeia, você o adora como o teu coração manda. O que é que você quer para a sua casa? O que é que você quer para os seus filhos? Como é que você escolhe igreja para a sua família? É o melhor departamento infantil? Porque eu quero chegar na igreja e eu quero dar o melhor para os meus filhos. A motivação parece ser muito boa, né? Porque ele diz assim, não, é porque eu quero o melhor para o meu filho. Lá tem um departamento infantil dividido por idade, é uma estrutura maravilhosa, né? E por conta da estrutura as pessoas já estão resolvendo tudo. Porque o que eles querem, na verdade, não é o bem dos filhos. Eles querem ter paz no culto, para não ter a responsabilidade de tomar conta do filho, e terceirizam essa responsabilidade, como fazem a semana inteira. E você vai fazendo isso e você está atraindo a maldição dos seus filhos, que não vão aprender a cultuar. Quando chega com 12, 13, 14 anos, você bota um menino que passou a vida todinha no departamento infantil, bota no culto, ele não consegue ficar. Aí o que a igreja vai fazer? Culto jovem. Porque esse menino não consegue ficar no culto. E aí é gambiarra por cima de gambiarra. Não tem mais como você resolver. Por quê? Começou errado, meu filho. Só a misericórdia de Deus agora. Você ama seus filhos? Então você busca o melhor a respeito do que é bem para a vida espiritual dele. Para que ele aprenda a cultuar o Senhor desde cedo. A igreja para os seus filhos você escolhe não por aquela que vai lhe dar maior conforto, mas a que vai lhe levar ao culto mais bíblico. E a última coisa, para a gente encerrar, a última coisa que você vai pensar na sua vida é ficar longe da adoração. Porque Deus exige. Não farás para ti imagem de escultura, Ele quer dizer, adorarás a mim, prestarás culto somente a mim. Tu e toda a tua casa. Tu, tua esposa, os teus filhos. Qual é a tua responsabilidade? Se você é filho, a tua responsabilidade é com a tua alma. Cuide da sua alma. Se você é mãe, a responsabilidade é tua e com teus filhos. Se você é pai, é da casa inteira. Se você é presbítero da igreja, é com a tua casa e com a igreja. Se você é chamado para ser magistrado civil, é tua casa, proteção da igreja e a proteção da liberdade de culto. Como é que o magistrado civil ousa se levantar contra a igreja? Eles deviam proteger a liberdade da igreja. E eles ousaram fechar a igreja. Deus odeia a quem aborrece o seu culto. Seja indivíduo, seja pai, pastor ou rei, magistrado civil. Mas aqueles que amam a Deus em Cristo vão buscar guardar os seus mandamentos. E ainda que imperfeito o nosso culto, se for entregue conforme o Senhor revelou, com a disposição correta do nosso coração e buscando fazer como Ele manda, o Senhor se agradará de nós. E esse benefício não é só para nós, mas para 1000 gerações da frente. Você quer o bem dos seus netos, dos seus bisnetos,
busca a oração verdadeira para a sua casa. Não negligencie o culto manhã e noite, domingo. Não negligencie as reuniões de oração. Ame a palavra de Deus. E Deus vai te abençoar a nossa casa e a nossa nação. Amém?